Ei, Oi, como está você cá estou. nesse feriado? É verdade, estou um pouco doente hoje, então Ah, estou então vamos assim, fazer uma coisinha curtinha. curtinha. Não Já se vais, preocupa. sim, já vais perceber também um pouco da minha doença quando eu trouxer o tema que vou trazer. Sim. Então já vais perceber melhor. Opa, desligou aqui uma coisa minha. Espera um pouquinho. Para ver lá. Vamos E ver aqui se a funciona. minha luz está boa? Tá um pouquinho escura. É. Esse lado de cá. Um Então pouquinho. olha, queres tirar aqui a minha imagem que eu vou só acender a luz? Tá Então, bem. então vá. Assim já está melhor, não é? Melhorou. Pronto. Muito bem. Então vá. Então, olha, vou começar por Peraí, espera dizer. só um pouquinho, espera só um pouquinho. Deixa eu Tá bem, fazer uma abertura pequena, assim. então vá. Então vá. E a gente está aqui nessa conversa. A gente já estava conversando, tá, gente? Não se espantem. Mas agora está valendo. Estou aqui com a minha querida Dulcineia Pinto, ela que fala lá de Portugal, eu aqui do Brasil. Estamos fazendo esse programa para ter uma desculpa para a gente se encontrar, conversar e o mote, mais ou menos, né, da nossa conversa é aquilo que a gente está lendo. É a nossa desculpa. Mas o que a gente quer mesmo é colocar a conversa em dia. Querida, você está doentinha? O que aconteceu? Então, tenho trabalhado muito e estou assim um pouco cansada. E os temas são difíceis, e então, pronto. Então eu vou trazer o tema, vou trazer o tema e depois tu dizes-me o que é que achas. Pode ser? Pode sim. Então vou começar. Vou começar aqui por trazer do Santuário da Sofia Batalha uma pequena história que, pelos vistos, é muito conhecida em Portugal. Portanto, é uma história, portanto, não é mitológica, mas é uma história já da Idade Média. E ela traz neste livro, mas também há muitos autores que trazem. E então eu vou relacioná-la com outra leitura que tenho feito. Ok? Então vá. História da Dona Marinha. Havia um bom cavaleiro que se chamava Dom Froilão, e ele era um caçador e um cavaleiro. Um dia, montado no seu cavalo junto ao mar, encontrou uma mulher a dormir no rio. E havia 3 dos seus escudeiros com ele. E quando ela os sentiu, quis fugir para o mar, e eles foram atrás dela, de tal forma que a levaram antes dela ir para o mar. Puseram-na sobre uma besta e levaram-na para a casa do Dom Froilão. Ela era muito bonita e ele mandou batizá-la. E ela não tinha nome como Marinha, porque ela tinha saído do mar. E por isso ele deu-lhe o nome e chamavam-lhe Senhora Marinha. Havia filhos dela, dos quais um se chamava João Froião Marinho, e esta Dona Marinha não falava de todo. Dom Froilão amava-a muito e nunca pôde fazer tantas coisas que a pudessem fazer falar. Um dia, ordenou que se fizesse uma fogueira no seu palácio. Ela veio de fora da cidade e trouxe o seu filho com ela, a quem amava tanto como o seu coração. E Froilão foi buscar o dele e o seu filho e disse que ele queria mandá-lo para a fogueira. E ela, zangada, tentou gritar e, com o seu grito, atirou um pedaço de carne da sua boca e a partir daí falou. E Dom Froilão tomou-a como sua esposa e casou com ela.
Então, este conto é assim um pouco estranho. Ele é muito estranho, mas foi usado. Diz. É bem estranho mesmo. É bem estranho. Eu fiquei aguardando alguma coisa, mas esperava qualquer coisa, menos uma saída de carne da boca. Interessante, traz aí. Muito, muito interessante. Ele é um conto muito estranho, porquê? Porque ele foi usado pelas nossas nobrezas medievais para se relacionarem com o mar mítico e para, digamos assim, justificarem o poder sobre o mar. Ok? Então, na heráldica portuguesa, na nobreza portuguesa medieval, há vários mitos, lendas, em que os nobres portugueses casavam com mulheres vindas do mar. Sereias. Sereias, assim, os seres. Ok? Então, claro que a Sofia Batalha, não é esta autora, usa este conto, no fundo, para nos relacionarmos com o mar, com a paisagem do mar, com o desconhecido, com o que é que nós podemos aprender com o mar, digamos assim. O que é que nós podemos aprender com o desconhecido e como esse desconhecido, na cultura moderna contemporânea, foi tomado como território. E está a ser violentado por nós, com os plásticos, com os navios, com os petroleiros, com as plataformas, enfim, nunca mais acaba a violência que estamos a fazer sobre este território, não é? Pronto. Depois, o que é que eu estou a ler também? Estou a ler Eu vou me mudar de lugar, porque agora que eu vi que a minha câmera está fora do. Ela está fora! A imagem que eu estou te vendo está aqui, a câmera está lá. Ou seja, eu vou deixar assim até aumentar a sua tela de novo. Ok. Porque daí, se eu olhar para você, eu olho para a sua direção e não ao contrário. Ai, gente! Nossa! Estava ótimo. Olha só, mas deixa eu só fazer um comentário. Deixa eu só fazer um comentário desse mar como desconhecido. É interessante como culturalmente o mar, para vocês, portugueses, tem essa conotação de desconhecido e para nós, brasileiros, não. Interessante isso. Quando você olha para o mar, você olha para tudo, menos para o desconhecido. Você olha para aquilo que te expande, para aquilo que te alegra, para aquilo que é um outro lugar. E esse desconhecido, eu acho que está tão enraizado na cultura dos navegadores, não é? Porque para nós o mar é um lugar de sustento. Além do que o mar português, principalmente lá pelo outono, inverno, é feroz. E o nosso mar raramente é feroz. Tem ondas bravas de vez em quando, mas quase sempre ele está tranquilo, não é? Apesar da grande diferença de um litoral desse tamanho que a gente tem. Mesmo assim, eu percebo, eu que já viajei muito por esse Brasil, por esses litorais, já vivi no litoral, hoje vivo no interior de Minas, mas já vivi muitas vezes em cidades litorâneas, nunca percebi a relação do mar com o desconhecido. Interessante demais isso. Que giro. Também é muito interessante ouvir-te falar nisso, porque ainda não tinha tido a percepção de que para o brasileiro, e por isso é que eu também trouxe este tema, para tu poderes falar um pouco sobre ele, não é? E eu não tinha essa percepção, que para o brasileiro é diferente, não é? Para as pessoas do Brasil, o mar não tem esta conotação, não é? De desconhecido e dessa agressividade que vem do mar. Porque o mar aqui é muito bravo, aliás, passam a vida a morrer pessoas aqui no mar. As pessoas vão tomar banho e não voltam.
porque, por exemplo, começa a ficar calor agora nesta altura. Já esteve muito calor a semana passada, há 2 semanas. As pessoas foram tomar banho e houve pessoas que se afogaram. Porque o mar ainda não é o mar de verão, ainda é o mar de inverno. E as pessoas não percebem essa. Às vezes pensam, está calor, podemos tomar banho. Não, não. Então, o que é que eu estou a ler também? Aí não tenho o livro, porque vou ter que ler aqui de uma coisa digital. Preferia ler em papel, mas não dá. Então, é assim. Eu estou a ler um livro espetacular de um antropólogo português que se chama João Pina Cabral. Não sei se conheces, se calhar conheces. Então, ele tem um Só de uma outra citação. Não conheço a obra. Só já passou por mim citações dele. Então, este autor português, que eu conheci há muito pouco tempo, infelizmente ou felizmente, conheci há pouco tempo vi uma palestra dele, muito bonita, que está na internet, no YouTube, que se chama Assombrada em Macau, e é sobre as meta-pessoas. Então é assim muito interessante de ouvi-lo falar sobre aquele tema, foi muito bom. E ele tem um livro na internet que é um aglomerado de muitos artigos que ele ao longo da vida publicou, que se chama Transcolonial. Porque ele trabalhou em África, não é? Se calhar tu sabes, mas para quem não sabe, ele trabalhou em África e nesses artigos ele traz a realidade africana e a realidade, digamos assim, pós-colonial, transcolonial. E então, ele tem um capítulo que se chama O Peixe Canibal. Okay? O peixe canibal. E tu pensas, quem será o peixe canibal? Estou começando a intuir onde é que está a sua doença. Então, eu vou ler a parte do peixe canibal. Que é então eu vou mudar você de lugar de novo. Eu acho que para o próximo encontro vou-me pôr noutro lugar, que este é muito escuro. Parece que não, mas eu digo porque a minha câmera está deslocada, mas também quando você lê, principalmente por causa do sotaque não, da pronúncia sua, nossa, é bom você estar em tela cheia para que as pessoas possam entender melhor com a ajuda da corporeidade. Então, vou aumentar você aqui para você ler. Então, vou ler. Então, isto foi uma transcrição de uma conversa de um outro antropólogo, o Junod, que contava assim: Piquini, que era uma personagem, uma pessoa, contou-me um dia o que é que as pessoas do Bilene pensam dos brancos. Foi pouco depois da deportação do Gungunhana. O Gungunhana está morto. Os portugueses comeram-no. Como é isso? Claro, os portugueses comem carne humana. Toda a gente sabe isso. Não têm pernas, são peixes. Têm uma cauda em vez de pernas. Vivem na água. Então como é que eles conseguem lutar convosco e bater-vos se são peixes e não têm pernas? Os que vêm lutar contra nós são os homens jovens. Esses têm pernas. E depois ele continua a contar. Levam-nos e põem-nos num vapor que vai para muito, muito longe. Esse vapor chega a uma grande rocha que está rodeada por água de todos os lados. Isto é o país deles. Somos retirados e levados para uma ilha, enquanto os soldados vão e disparam para anunciar aos grandes homens peixes brancos que chegamos. Mais à frente no artigo, ele explica cientificamente o conto e diz assim: através deste mito, que aparentemente relatou mais do que uma vez, Piquini efetuava uma reconstrução simbólica da escravatura e da opressão colonial. Formulava assim o lugar do colono branco, do branco que ocupa, enquanto alguém que vem sugar a nossa essência,
a nossa força vital. Note-se que se trata de um discurso tanto de produção identitária como de alterização. O branco come a nossa carne, bebe o nosso sangue, transforma-nos num produto consumível. Bem, se alguém está estranhando o silêncio, é porque realmente. E a gente está assistindo a comilança novamente no mundo. E eu fico pensando, hoje nós temos celulares. E aí as pessoas podem filmar os peixes canibais. Mas ficou só no imaginário. De todos os povos que foram invadidos pelos peixes canibais. E engraçado como a nossa conversa sobre como a gente vê o mar e como vocês veem o mar é diferente. Sim. Porque para quem e para além dos peixes canibais, existem as pessoas. As pessoas simples de todos os povos, que estão à mercê dos peixes canibais e seus donos. Porque os peixes canibais também não são donos de nada. E a sua lenda, seu mito traz isso. Não é? Os peixes canibais são instrumentos. Eu estava vendo cenas de opressão policial. Eu vou atravessar um pouco o seu conto aqui com essa história, porque eu estou tão angustiada com isso. Nós estamos gravando, para quem não sabe que a gente está gravando, claro que sabe, né? Mas a gente está gravando no feriado de 1º de maio. E aí, está acontecendo no mundo várias coisas. E uma delas são estudantes resistindo aos peixes canibais e seus donos. E eu estava vendo essas cenas desse horror, dessa opressão, e estava pensando muito em como nós assistimos coisas das quais não damos conta e por isso adoecemos demais. E que a alternativa seria não ver, não ler, não estudar, mas a alma sabe. E aí ela adoece duplamente de alienar-se e de saber que existe em algum lugar algo que ela não pode dar conta. Ela adoece duplamente de alienação e impotência. Eu, por enquanto, estou preferindo adoecer só de impotência, mas não sei se aguentarei tanto tempo assim. Enfim. É muito difícil, não é? O contexto atual, ver que este autor continua a falar que há uma falta de consciência grande das sociedades brancas, não é? Ocidentais, que estão em processo pós-colonial, não são só as pessoas que sofreram a submissão que estão em processo pós-colonial, nós também. E não temos consciência. Não temos consciência de que estamos no processo pós-colonial. E aí isso também traz sofrimento, não é? Isso traz um sofrimento muito grande. Essa falta de consciência, como tu dizes, essa alienação. Não é? Mas é como tu dizes também, a alma sabe. Há algo que as pessoas sabem. Não sabem é o que é. Há um incômodo. Há um incômodo. Sim. Há um incômodo que às vezes adoece mais do que o saber. Uhum. É isso. Esse incômodo permanente, essa dor, não é? Transgeracional. E esse incômodo, muitas vezes, é gatilho para a drogadição. As diversas drogadições. Desde a drogadição de substâncias lícitas ou ilícitas até a drogadição das telas. Não é? Sim,
sim, sim, sim. E da também, de uma perpetuação da agressividade. Ou seja, continuamos a ser agressivos porque, pronto, achamos que é esse o caminho, não é? Como não temos consciência do caminho, depois perpetuamos esta ondulação, não é? Hum, e este caminho. É muito difícil viver no mundo atual. Ver que somos um instrumento, como tu disseste, que é interessante também trazer essa ideia, não é? Somos usados como instrumentos dos dos dos, das agências dos outros, das vontades dos outros, que são uma minoria, mas de alguma forma nós demos-lhe poder, não é? E é impressionante a quantidade de poder que eles têm. O mundo todo se rebelando, gritando, falando. E eles não estão nem aí. É impressionante. Impressionante. Ai, ai. Nossa, mas as minhas leituras estão para outro lado. Olha só. Eu tô em outro lugar. É interessante pensar nesses lugares. Nós estamos vindo de um lugar da submissão do outro. Por quê? Porque a gente agora citou os peixes canibais estavam comendo gente. Mas os peixes canibais também estavam comendo terra, minérios, líquidos preciosos como água. Os peixes canibais também comem os outros animais e os outros peixes, até mesmo os outros peixes canibais. Eles comem-se uns aos outros, não é? Então a gente estava nesse lugar, que é a radiografia daquilo que a gente vive. Porém, isso que eu acho mais importante para a gente desenvolver, para tentar sobreviver a essa impotência que nos afeta. Ao mesmo tempo do que tudo isso acontece também outras coisas menores, insignificantes. E essas leituras que eu estou fazendo, elas habitam esses lugares do insignificante. E aí eu fico me perguntando, como dar significado ao insignificante? De tal maneira que esses microacontecimentos odiernos, insignificantes, preencham a nossa alma de força para que nós possamos resistir à imensa impotência avassaladora que nos aflige. Porque a gente vai ter que encontrar um modo de viver esse mundo. Porque eu sou cética. Eu não acredito que melhorará. Eu não acredito que a gente vá viver em paz. Eu não acredito que os poderosos irão conter-se. Não, eu acredito que cada vez mais eles vão elencar povos matáveis. Toda vez que acontecer de eles quererem a terra de alguém, extrativar os bens do outro, eles vão dizimar. Gaza, e eu não queria nem falar disso, mas Gaza é um laboratório. É um laboratório. E que está legitimando um modus operandi. E os acontecimentos dos estudantes estadunidenses e franceses são outro laboratório. Como se você... É assim, a leitura que eu faço dos dois acontecimentos. Mataremos quem quisermos, quando quisermos. Nos apropriaremos das terras e dos bens dos outros, a qualquer tempo. E se alguém reclamar, mandaremos as nossas polícias puni-los
e estragar suas vidas para sempre. Não encontrarão mais trabalho, não se formarão em seus cursos universitários e ainda terão que pagar as custas. É isso, essa é a mensagem que eu vejo. Mas sabes que o que me custa, eu sei que tens sido uma ativista por Gaza, não é? O que me custa é que tudo o que está a acontecer lá está a ser silenciado no Ocidente. Na Europa, falo na Europa, provavelmente nos Estados Unidos também, não é? Quando é terrível, é terrível. Olha E só, silenciamento, os meus perfis, desde que eu comecei a publicar sobre Gaza, desapareceram. Ninguém mais encontra. Ninguém mais me encontra. As minhas coisas não circulam mais. E são os algoritmos. Então, se você citou isso, você desaparece. Eu que vivo do movimento que eu faço nas redes, estou sofrendo economicamente, além de animicamente, além dos hematomas internos que eu tenho, ainda sofro economicamente. Por quê? Porque fui para a geladeira não fui expulsa, porque toma cuidado. Agora mesmo não falei, não queria nem falar essa palavra, para não ser cerceada. Porque a hora que a gente fala dessa palavra, o robozinho vem e deixa aquele vídeo menos visto. Talvez na edição eu até coloque um pip. Viu, gente? Se vocês escutarem um pip, é porque a gente está pagando a palavra G-A-Z-A, tá bom? É isso. Não é só o silenciamento. Não é só o silenciamento. É o facto de haver um discurso que legitima determinados comportamentos. Quando tu dizes que há um laboratório, é também um laboratório neste sentido, de o que é que nós podemos fazer até sermos julgados, até acordarmos todos os peixes canibais. Vamos ver até onde podemos ir nesta deglutição, não é? E daí eu trazer também o primeiro conto com a Dona Marinha. Quando ela cospe, é muito interessante, porque ela cospe um bocado de carne, não é? Ela torna-se, a determinada altura, e eu acho que o conto, quando é vertido para a literatura, já não vem completo. Ele já vem ali espartilhado, não é? Porque é que ela cospe um bocado de carne, não é? Então, e ela só começa a falar depois de cuspir a carne. Portanto, há aqui parece que uma narrativa gastronómica, não é? Uma narrativa ligada a esta deglutição, que pode ser do outro, e então só somos válidos quando deglutimos o outro, não é? Então, isto é muito... não foi esta a leitura que a Sofia deu no livro dela, não foi esta a leitura, portanto ela relaciona estes mitos marinhos com, digamos assim, mitologias pré-romanas, mas que é muito difícil porque já passou muito tempo, não é? Já passou muito tempo, portanto não sei até que ponto isto é, digamos assim, sólido, pronto. Mas de qualquer forma é válido como percepção do mundo, tudo isso é válido. Mas lá está, a mim o que me chocou foi ela cuspir e depois esta ideia ser resgatada pelos povos submissos e dizerem comiam-nos. Porque depois os portugueses também diziam dos africanos que eles eram canibais. Às tantas toda a gente se comia uns aos outros. Se calhar ninguém comia ninguém. Não fisicamente, não é?
Andavam matar um ou comia, ou a gente está comendo, né? Como naqueles livros de ficção, onde os nossos biscoitos, na verdade. Nossa, que lugar sombrio que a gente chegou nesse feriado. Só dando risada de tanta tragédia histórica. É isso, é uma tragédia histórica. E eu depois decidi até fazer um desenho do peixe canibal. Ok? Só que ainda não terminei. Não sei se queres vê-lo incompleto. Ou se Quero. Espera aí que eu vou colocar você grande, você mostra para todo mundo. Então, vou mostrar o peixe canibal. Ainda não está completo, né? Porque eu queria peixe canibal. Eu queria muito que ele estivesse completo, mas não está ainda, mas vai estar. Quando estiver, torno-mostro. Então, eu vou mostrar aqui como ele surge, olha. As velas. As velas. Estás a ver a caravela, não é? Então, ele vem pelo ar, mas eu também vou desenhar aqui em baixo alguns dorsos do peixe canibal, não é? Mas ele vem sobretudo no ar, não é? Traz estes dois que são parecidos com as velas. Sim. Não é? Pronto. Então, é isto. Olha. Eu, hein? Já percebes a minha doença, não é? Eu acordei hoje e pensei, meu Deus, vai-me dar qualquer coisa. Olha só, vou citar Nietzsche, tá bem? Que eu acho que combina. Temos a arte para não morrer da verdade. Ele está falando disso para outra coisa, mas hoje, para nós, a gente podia parafraseá-lo dizendo assim: temos a arte para resistir. Temos a arte para dar conta do real. Temos a arte para não morrer do real. Porque o real, ufa, tá demais, não tá? Tá. Muito bem. Olha só, para finalizar, porque a gente falou que ia falar rapidinho. Já foram 32 minutos. É bom. Olha só, vou apresentar minhas leituras então, sem entrar, só vou recuperar aquele pensamento que eu comecei a tecer lá atrás, que é, a gente estava olhando para aquilo que nos constitui, para esse real, para esse histórico, para todas essas atrocidades legitimadas, né? A gente está olhando para isso, porque a história nada mais é do que os povos sem celular, não é? Se os povos já tivessem celulares, os nossos povos invadidos aqui, os povos famintos da Europa, que também vieram para cá para fugir de fome. Fugir de quê? De fome. Alguém estava ficando com mais para eles não terem nada, não é? Enfim. E as leituras que eu estou fazendo são leituras que para o fortalecimento dessa micropolítica. A micropolítica tem que ser cuidadosa, porque a gente não pode pensar que ela vai, eu vou me interessar só pela minha micropolítica, deixa o resto. Não. Quando a gente dá ênfase à micropolítica da existência, a gente faz isso para que a alma se fortaleça para as grandes batalhas macropolíticas, e não para a alienação, e não para a satisfação pessoal. E as minhas micropolíticas, as minhas leituras micropolíticas, elas colocam em questão também esses pequenos acomodamentos. E aí, te ouvindo, eu fiquei falando, ai meu Deus, se eu deixo da micropolítica para a macropolítica nesse estado, não vai sobrar nada. Eu vou assistir a Grey's Anatomy. Não é?
Já que eu não uso drogas, não bebo, vou assistir a Grey's Anatomy. Enfim, de qualquer maneira, vou apresentar as minhas leituras que têm esse lugar, esse olhar para as micropolíticas. E no fundo, ou na superfície, ou no meio, em um desses lugares ou em todos, esses acontecimentos micropolíticos acabam afetando também as macroestruturas. E aí as coisas acontecem em simultâneo, elas acontecem todas juntas. A mãe amamenta o filho enquanto o peixe canibal mastiga o pai. Compreende? É tudo junto. E a gente tem que aprender a viver. Se tem uma coisa que eu gostaria de colaborar com as poucas pessoas que se aproximam de mim, que leem ou assistem ou têm aulas comigo, é ajudar a encontrar um modo de viver no mundo hostil. Porque eu não estou acreditando que nós, viventes atuais, vejamos um mundo melhor. Então, como que a gente vai encontrar modos de manter a nossa humanidade num mundo tão terrível? Porque a gente pode se candidatar. Eu não, já estou velha para ser peixe canibal, mas eu não quero. E por contaminação, todo mundo fica, você mesmo falou, todo mundo fica um pouco peixe canibal do outro. Eu também não quero. Então, estou nesse lugar. Bem, a leitura que vocês já conhecem, né, que é a Dana Haraway, que ela está falando dessas misturas, de olhar para nós e nos vermos misturados aos nossos cachorros, às nossas bactérias, aos nossos objetos. Ela é uma pensadora à frente, sabe? Ela é uma pensadora expandida. É uma pensadora que rompeu paradigmas lá, nos chamando de ciborgues, e agora ela rompe paradigmas, nos chamando de co-devires com animais, de estarmos juntos com ele. Então, essa daqui, ela fala assim, olha, a nossa mundialidade se dará com o toque da diferença. Porque toda a Constituição, até agora a gente está vendo isso acontecer, o extermínio de um povo diferente do meu, tudo isso foi pelos iguais. E agora ela propõe um mundo da diferença, que os diferentes se toquem. Bem, é essa que eu estou lendo. Estou lendo também, estou preparando, sabe, um programa para o canal Paz e Bem. Não sei se você conhece, aqui no Brasil tem esse canal, e eu tenho um programa lá, chama Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. Aquela coisa que eu sempre repito 1000 vezes. E eu estou preparando um programa com essa autora incrível chamada Sueli Ronick. E a Sueli Ronick, ela tem Esferas da Insurreição, notas para uma vida não cafetinada. Não sei se você conhece esse termo, cafetinado, que é o cafetão, é aquele que é dono da prostituta. Então, tem muito a ver com isso que a gente está falando hoje, da não submissão a um padrão que está aí. E aí ela traz várias pequenas saídas desse lugar, e eu estou preparando. Vamos ver. Opa, o que aconteceu aqui? Saiu uma luz aí. E aí eu vou tentar trazer pelo menos um pedacinho
Não, eu vou ler uma coisa do Comitê Invisível, já que a gente está falando de invisibilidade. De algo. Lê que nós precisamos de algo mais positivo. Não sei se é uma coisa mais positiva, mas é uma. Então, vou ler Félix Guattari, tá bem? É a relação da subjetividade com sua exterioridade, seja social, animal, vegetal, cósmica, que se encontra comprometida numa espécie de movimento geral de implosão e infantilização regressiva. A alteridade tende a perder toda a rugosidade. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando aqui que nós estamos perdendo nossas relações com a exterioridade, que a gente está perdendo as nossas relações com a vida social, animal, vegetal e cósmica. Então, um dos lugares para a gente começar a ampliar a força da nossa micropolítica é a relação com os nossos bichos, sejam eles nossas bactérias, sejam eles nossos pets, sejam eles os nossos animais, insetos, todos. E fortalecer essa relação com os vegetais e até mesmo com o cosmos. Então, esse eu estou lendo. Agora eu vou fazer um jabá. Tem mais um para apresentar, que é a minha, né, gente? Não esqueça, ó. Eu tinha 100 exemplares, sabe, desse livro. E aí eu estou com outro no prelo. Mas é muito caro hoje em dia, não existem mais aqui no Brasil editoras que editem só por elas e ficam com o livro. Hoje em dia não existe mais isso. Então, até minha editora mais querida, ela precisa de dinheiro, porque as editoras estão falidas aqui no Brasil. E aí, hoje, a gente tem que pagar um tanto para a editora. Ela entra com um tanto e eu entro com um tanto. E eu estou vendendo esses meus 100 exemplares de minha Ariadne no instante eterno para conseguir custear meu próximo livro, que chama Por uma Estética da Vida Viva. Eu quero ver se eu consigo, pelo menos até o final do ano, lançá-lo. Não sei se vai dar. E aí o último. E quem quiser o livro, aqui nas descrições desse programa, desse vídeo, tem o caminho lá para a minha árvore de links, e entre elas, minha Ariadne. E esse livro que chegou para mim essa semana, eu não li ainda não, mas o título é bem sugestivo, Sobre Desistir. E diz assim a quarta capa: desistimos ou abrimos mão de algo quando acreditamos não conseguir mais continuar como estamos. Portanto, uma desistência, de alguma forma, é sempre um momento crítico, por mais tentados que estejamos a minimizá-lo. Porém, desistir como um prelúdio é a sugestão do autor, chama Adam Phillips, como condição para que outra coisa aconteça, como forma de antecipação ou espécie de coragem, é o sinal da morte de um desejo, e pelo mesmo motivo pode abrir espaço para outros desejos. Ou seja, vamos ver o que esse autor traz. Eu não vou ter condições, estou com muita coisa para ler, mas está na fila para ler e perceber a potência da desistência. Descobrir o que podemos e o que não podemos continuar. Do que desistir, do que não desistir. É isso que eu tinha.
Vou até tirar, fiquei até com calor. Tá quente aí, Du? Está tudo bem. Estive a ouvir-te, pois eu a pensar. Eu também tenho imensa coisa para ler. Vamos lá ver se consigo dar conta de tudo. E para o nosso próximo encontro, tenho que pensar o que é que vou trazer assim de uma forma mais dentro da micropolítica. Não, eu achei maravilhoso o que você trouxe hoje. Eu acho que a composição é muito importante. Essa composição que você traz do seu lugar, não é? Do seu lugar de conhecimento, ela é sempre produtiva, porque eu penso que os modos de ler hoje, parodiando Deleuze e Guattari, os modos de ler hoje, eles precisam ser diferentes, porque você vê a profusão de coisas. Então, a gente tem que ler como Bachelard nos aconselha, ler para tirar os olhos do papel e pousá-los sobre o horizonte. A vontade de Bachelard era que a gente lesse uma única linha de uma coisa que ele escreveu e aquilo nos transportasse para outro lugar. E eu acho que os modos de ler hoje é um pouco assim. Você pega o título de um livro editado pela Ubu, que tem lastro, e fala assim, sobre desistir. Aqui, você não precisa ler. Aquilo já começa a te dar um monte de insights, você já começa a pensar se você é do tipo que não desiste nunca, se é isso mesmo, se a potência está em não desistir ou em desistir às vezes, ou sempre. Então, esse tipo de leitura, ela não é uma leitura consumo, uma leitura para consumir cultura. Ela é uma leitura para impulsionar, como diz Hélio Oiticica, um artista maravilhoso que nós tínhamos aqui no Brasil, é o do Parangolé. É uma leitura para declanchar. É um pouco assim a obra de Hélio Oiticica. Ele não fazia uma obra para que fossem contempladas, mas uma obra para ser usada. Então, a gente vestia aquele parangolé, todo mundo já deve ter feito uma experiência de parangolé por aí. E você é a obra. E é um pouco isso as minhas leituras e também as suas. A gente lê aquilo que nos afeta, que nos adoece, que nos cura, que nos movimenta, que nos apazigua. Eu acho que a leitura é isso, ela não é quantitativa. Ela tem que ter essa qualidade de nos colocar em movimento. Os autores, para mim, são nossos aliados. Eu adoro. Sabes, e o que acabaste de dizer é muito importante, porque durante muito tempo não foi essa a visão que eu tive. A visão que eu tive e que eu não sei, estou a tentar descobrir se é uma visão académica ocidental ou se era apenas uma visão pessoal, era que tudo tinha que ser produtivo. Todas as leituras tinham de ser produtivas. Então havia um consumo na leitura. Só há poucos anos é que eu comecei a ler da forma como tu estás a dizer. Ou seja, leio um título e aquilo remete-me logo. Por exemplo, eu até comprei um livro há pouco tempo que eu achei absolutamente incrível o título. E achei, vai ser ótimo. Eu estou a lê-lo e estou quase a desistir, porque ele é tão mau. Mas ele tinha... Sobre desistir. Desista. Perder o meu tempo, sabes o que é perder o meu tempo? Então, nem quero dizer o título para não dar uma não dá uma dica confusa. O título era assim uma coisa que me remetia para uma coisa importante. E eu pensava, ele vai ser importante, porque ele vai trazer uma visão nova e tal. Mas não, ele não traz visão nova nenhuma. Aquilo é... Pronto, é terrível. E eu pensei, vou ter que desistir. Já vou para na página 40 e pensei, não, eu não posso ler mais isto. Ai, querida,
Olha, mas durante muito tempo eu nunca desistia de ler um livro, mesmo que não gostasse. Mantinha aquilo até ao final, não pode E ser. olha, vou te falar uma coisa, é um cacuete acadêmico. A academia tem muito isso. Deleuze fala uma coisa que eu adoro. O livro virou a hóstia. Como se fosse sagrado. Sim. Entende? E não é. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Leiam bastante, mas não se submetam à leitura. Porque a gente tem essa mania de se submeter a qualquer coisa. E não é. Não é? Aquilo tem que ser uma coisa que compõe conosco, que aumenta a nossa potência de viver, e não que nos apequena. Vamos. Agora a gente tem que parar mesmo. É o conselho final. O conselho final é leiam, mas... Gente querida, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes. Voltamos no próximo encontro. Um beijo, viu, querida? Um beijo. Tchau, tchau. Pronto, eu vou desligar aqui a gravação e dar um beijinho.